Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Neste momento, eu gostaria de pedir a você para mentalizar Jesus, para buscar essa conexão com o seu orientador espiritual. Vamos buscar nessa conexão o nome daquelas pessoas que estão precisando de prece, dessas pessoas que estão precisando de oração, dessas pessoas que estão acamados, doentes, os que vão fazer cirurgia, né? Digamos que amanhã, nesta semana, e os que já fizeram e que estão em recuperação. Vamos colocar todas essas pessoas aqui no nosso evangelho de hoje. Vamos suplicar ao Mestre Jesus, né? A tua confiança, a tua essa oportunidade, né? As energias salutares, as energias curativas, as irradiações de amor, para que todas essas pessoas recebam em seus lares, né, as benesses desse evangelho da noite. Eu convido a todos vocês depois a assistir as nossas lives lá no nosso canal no YouTube. Todas as lives que eu faço aqui no Instagram, eu compartilho com o meu canal e você pode assistir a hora que você desejar, tá? Então, lembrando que as nossas lives, elas são todas compartilhadas no nosso canal no YouTube e você pode assistir a hora que você desejar, tá? Então, vamos fazer a nossa prece, vamos buscar Jesus para a nossa tela mental e vamos convidá-los a adentrar o nosso lar para receber essas irradiações de amor, essas bênçãos de luz e paz para o nosso coração e para a nossa família. Também para os necessitados dessa prece de hoje, desse evangelho. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que nesta noite este evangelho possa levar a luz, a paz e a esperança para todos aqueles que se encontram no hospital, aqueles que estão acamados, que fizeram cirurgias, que passaram por procedimentos difíceis, aqueles que estão esperando nos corredores, aqueles também que estão programados para essa semana ainda, para estar no hospital, para fazer qualquer procedimento, para a nossa família, para os amigos e os irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Que Deus nos proteja. Então hoje, meus irmãos, nós vamos lembrar que nós estamos fazendo uma maratona de evangelho. Essa maratona eu sempre faço, né? Na época do carnaval, na época do Natal, no Ano Novo. Eu sempre faço maratonas de carnaval no meu canal. Então, é importante essas maratonas. Por quê? Porque as maratonas, elas ajudam muita gente que não conhece, muitas vezes, o espiritismo. Essas pessoas, às vezes, precisam entender como preparar e como implantar o evangelho em seus lares, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 27, Pedi e Obtereis. Ação da prece, transmissão de pensamento. Nós vamos lembrar que através do pensamento que você ora, que você suplica a Jesus, que você busca sintonizar com seu mentor espiritual, que você busca estar conectado com Jesus, com o anjo da guarda, com os espíritos benfeitores, todos esses irmãos estão aqui para transmitir essa oportunidade que é o evangelho, a reflexão do evangelho no lar das pessoas que estão participando do evangelho essa semana e aqueles também que mais tarde irão implantar em seus lares. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prece, sobre o capítulo 27, Pedi e Obtereis. Ação da prece, transmissão de pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar para nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. E aqui nesse momento, eu convido a você, enquanto eu estiver lendo, né, a mensagem do evangelho, você aproveita, né,
para mentalizar Jesus e aquela pessoa que está necessitando, né, dessas irradiações de amor, dessas vibrações de paz e luz para o seu refazimento na terra ou no mundo espiritual, tá? Continuando, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele. Então, os espíritos de luz, os espíritos benfeitores, aqueles que nós estamos conectados neste momento com eles, eles estão aqui do nosso lado, estão aí na casa de vocês, por toda parte nós estamos rodeados de espíritos. Uns vieram para o nosso evangelho, para assistir o nosso evangelho, para aprender, porque aqui agora, nesse momento, se transformou numa escola. E essa escola está sendo transmitida para vocês também, tá? Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. Então, nós estamos aqui transformando, né, esse evangelho de hoje como sendo intermediários das vozes do céu para transmitir para vocês, né, esta reflexão sobre o evangelho, sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. Às vezes, as pessoas colocam aí, né, no direct, no message, no meu WhatsApp, me pedindo prece para as pessoas que estão passando por dificuldade, ora estão doentes, ora estão acamados, ora vão passar por um procedimento cirúrgico. E eu aproveito e faço essa introdução da prece justamente para acolher essas pessoas com a nossa equipe espiritual. E a nossa equipe espiritual vai mentalizar cada uma delas, vai visitar cada um em seus lares para receber essas irradiações de amor neste momento do nosso evangelho, tá bom? A intensidade dessa corrente de fluidos será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. Quando você for orar por uma pessoa, você vai mentalizar aquela pessoa, se você conhecer, né? Se for uma pessoa que você conheça, né? Você conhecer aquela pessoa, você vai mentalizar ela, trazer ela para a sua tela mental. Você vai pensar naquela pessoa, envolvendo ela com essa energia curativa e vai pedir para o seu mentor espiritual, junto com essa equipe, a visitar essa pessoa até o seu lar, lá onde ela estiver, necessitando deste apoio, tá? Então, você se transformou num instrumento capacitado para enviar essas vibrações de paz e de amor para essas pessoas necessitadas, ok? É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados e desencarnados. Então, nesse momento, eu convido a você a mentalizar mais uma vez ao Mestre Jesus, trazendo para a sua tela mental aquele ente querido que deixou a Terra. Porque nós oramos agora pelos encarnados, agora vamos orar pelos desencarnados. Vamos pensar naqueles irmãos que partiram, naqueles que deixaram a Terra e que deixaram a sua saudade dentro do nosso coração. Para que toda essa equipe espiritual que nos assiste neste momento possa acompanhá-los, acolhê-los e abraçá-los por meio dessa prece que estamos enviando com essas irradiações de amor a esses entes queridos que partiram para o outro lado da vida. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos. Por esse motivo, eu estou convidando o nosso orientador espiritual, a nossa equipe espiritual, para dar suporte a vocês que estão aí do outro lado assistindo. Assim como também aquelas pessoas que irão assistir amanhã, assim que eu compartilhar lá no meu canal no YouTube. E eu queria aproveitar esse momento e agradecer a todos vocês que estão assistindo as lives que estão sendo transmitidas aqui no Instagram, que eu estou compartilhando no meu canal no YouTube, lá no canal da Nancy. Então,
todos estão assistindo. Tá muito bem assistido os vídeos, né, dessa maratona de evangelho. E eu aproveito para agradecer a vocês pela oportunidade, por nos encontrar, por nos seguir e compartilhar as nossas lives. Gratidão pelo apoio. Nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Veja bem, ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho. Nesse momento, nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre os espíritos amigos. Nesse momento, nós vamos incluir todas essas pessoas, porque hoje, meus irmãos, o nosso evangelho é sobre a prece. A ação da prece e transmissão de pensamento. Pedi e obtereis. Por que que eu escolhi esse tema hoje? Porque muitas pessoas me mandaram mensagem suplicando à nossa equipe espiritual um alento, um consolo. Tem muita gente passando por dificuldades, sofrendo com a aproximação, muitas vezes, do carnaval, das festas, porque não é proibido, meus irmãos. Nós temos que brincar, temos que divertir, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que convivem com o alcoolismo, com as drogas, com o sexo, né? E aí vem os desastres. Nós também estamos incluindo aqui os irmãos que desencarnaram por meio do terremoto. Então, nesse momento, a gente está aqui incluindo todas essas pessoas nas nossas preces. Por que que eu estou falando sobre a prece? Essa transmissão de pensamento que você está enviando nesse momento, essa equipe espiritual que está aqui comigo, trabalhando neste momento, ela vai retirar o fluido vital de todos vocês que estão produzindo essa energia salutar para tratar os irmãos no mundo espiritual. Tem um irmão, né? Um irmão que trabalha conosco, e todos os médios que trabalham com a psicografia, né, que trabalham com o tratamento físico e espiritual, são irmãos que trabalham, né, com a mediunidade de efeitos físicos. Então, nesse momento, como eu sou portadora da mediunidade de efeitos físicos, a própria equipe espiritual, enquanto eu estou aqui trabalhando com vocês, eles estão recolhendo essa energia, esse ectoplasma que está aqui, e levando para as vítimas do terremoto para aquecê-los. Porque nesse momento, este ectoplasma que está sendo produzido em abundância, neste momento, neste ambiente, é realizado um cobertor quentinho. E a própria espiritualidade envolve aqueles irmãos que estão lá, que não estão se aguentando de frio. Quem nos transmite esta informação é o nosso querido Jerônimo Mendonça. Ele nos traz essa informação porque a sua equipe está lá, com as tendas levantadas, com os hospitais de campanha, acolhendo e amparando aqueles espíritos que estão desencarnando naquele desencarne coletivo, e muitos deles ainda não têm consciência, ainda não sabem que desencarnaram. Então, eu peço a vocês que mentalizem aquela quantidade de pessoas, mais de 40 mil pessoas, naquele desencarne coletivo, para que a gente possa transmitir, através do nosso pensamento, esta prece, essa oração que estamos fazendo agora. Neste momento, meus irmãos, a prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando nós oramos pelas pessoas com desinteresse, a serviço da caridade, a própria espiritualidade nos assiste. Não importa a quantidade de pessoas, o importante é a qualidade da prece que você vai fazer e enviar para o seu ente querido. Irmãos, quando acolhemos um irmão em nosso caminho, desesperançoso, aflito ou doente, a espiritualidade benfazeja nos assiste com o intuito de abraçá-los. Muitas vezes aquele irmão com o coração ferido, pelo desamor, pela desarmonia, com a falta de perdão, a falta de coragem para viver.
Sem alegria de viver, ele se torna uma pessoa depressiva. E é nesse momento que nós estamos aqui transmitindo daqui do nosso lar, no nosso cantinho de trabalho, para todas essas pessoas que amanhã irão assistir essa live lá no nosso canal. A caridade, meus irmãos, é um trabalho a ser realizado com boa vontade, com amor, sem pressa. Para fazer a caridade, nós precisamos planejar. Não se faz a caridade com pressa. Imagina você chegar na casa de um irmão que esteja necessitando de uma palavra amiga, de um atendimento fraterno, de um acolhimento naquele momento, e você chega lá e diz: eu estou com pressa. Foi melhor você não ter ido nem visitá-lo. Porque somente a sua presença ali, pelo menos por uns 10 minutos, você vai sentir a diferença daquela pessoa com a sua presença naquele ambiente. Às vezes você foi lá a pedido da espiritualidade para levar alento e boas vibrações para aquela família que muitas vezes passa por muitas dificuldades. São dificuldades de todo tipo, não apenas financeira, às vezes dificuldade de alimentação, às vezes está atrasado o aluguel porque não recebeu o salário ou até mesmo foi demitido. Então, nessa hora, a gente também tem que pensar nessas pessoas. E nós estamos aqui com o nosso evangelho para lembrar a todos esses irmãos da importância da oração. Ao levantar, agradeça a Jesus. Quando você enxergar o sol brilhar na sua janela, você vai agradecer a Deus por mais um dia que você recebeu como presente de Deus na sua caminhada terrena. Ao anoitecer, vamos agradecer a Deus pelo dia, para que possamos nos tornar pessoas melhores e receptivas durante a noite para trabalhar pelos irmãos necessitados com a nossa equipe no mundo espiritual. Se você não se preparar, você não vai trabalhar com esses irmãos necessitados. Então, é um convite que eu faço a vocês. É um convite que eu faço para que não esqueça da oração. Lembra que muita gente diz assim, que quando uma mãe ora por um filho, ela arrebenta os portões do mundo espiritual para que a espiritualidade benfazeja venha amparar e acolher o seu filho. Da mesma maneira, a gente vai chegar nas cartas consoladoras. Porque um pedido de uma mãe, as equipes espirituais, elas têm o prazer de preparar o seu filho, têm o prazer de preparar o seu ente querido para que ele possa, de alguma maneira, né, acolher e amparar e preparar aquele irmão para mais tarde transmitir de lá para cá o necessário que você esteja precisando numa carta de saudade. Hoje, a Kátia havia me pedido, porque eu falei para as pessoas que quem tivesse carta que já havia recebido, né, que deixasse nos comentários das lives para que a gente pudesse fazer a análise da carta. Às vezes você recebe uma carta do seu familiar e você não entende muito bem nos parágrafos o que ele quis transmitir para você. E aí muitas vezes você diz: Nancy, eu não entendi muito bem o que ele quis falar. E aqui é a oportunidade, é agora. É uma oportunidade maravilhosa essa de fazer análise dessa carta para você entender o que seu ente querido, que o seu familiar quis transmitir para você. Aqui o filho da Kátia, o Arthur, ele diz o seguinte. O Arthur, uma criança, tá, gente? Porém, no mundo espiritual, ele é um espírito evoluído. Ele é um espírito eterno, né? Ele já passou por várias existências. Eu não me recordo se essa é a primeira ou se foi a primeira ou foi a última carta, porque eu imprimi e eu não olhei, né? Então, tem uma dessas cartinhas, aí ele diz assim: queria lhe escrever de qualquer maneira e deixava a senhora atormentada, indo de um lado para o outro até conseguir. Pois foi seu amor maternal quem me acolheu em seus braços,
Quem conseguiu este pergaminho que particularmente chamo de coração de mãe, para lhe contar, mãezinha, que mesmo em desespero fiquei desassossegado. E saiba que mesmo a senhora triste e sem aceitar que seu filho deixasse a terra, ainda tão jovem, ainda criança, mas acontece, mãe, que era chegada a minha hora. No outro parágrafo ele diz o seguinte: venho lhe falar que seu filho não sofreu como falam por aí. Acalma seu coração, que tudo tem o tempo determinado por Deus, e esse tempo é hoje. Agora foi permitido, e enquanto escrevo com amor e muita saudade, pois enquanto deixava a terra, meu corpo desprendia do meu espírito bem devagar. E foi quando pude descansar. Apesar da ruptura ter acontecido no momento de aflição, recebi amor e carinho dos mensageiros de Deus. Então, gente, nesse momento, a espiritualidade que ajudou essa criança a escrever a carta para a mãe, né? Ela traz nos detalhes que não sofreu. No momento da ruptura, que foi um acidente, que eu diria, um acidente trágico, né? E esse carinho que ele teve de falar, né, da turbulência que passou e a preocupação com a mãe. Então, esse é o detalhe da carta, tá, gente? Esse é o detalhe. Venho pedindo a Jesus que atendesse o seu pedido, suplicando esse reencontro para diminuir nossa dor e saudade. Sei o quanto dói falar assim, mas uma carta, mãe, tem o seu lugar, e esse lugar é seu coração. Então, veja bem, uma criança que escreve, né, avisando que já passou por várias existências, que nesta ele teve a oportunidade de passar por esse tempo necessário no seu ventre e aqui com você. Então, meus irmãos, quando a gente estuda o Espiritismo, né, a gente vai saber que os espíritos, quando desencarnam ainda jovem, né, tudo tem uma experiência e uma lição e um porquê. Nessa hora, questionando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece todas essas dificuldades, né? Tudo isso que às vezes a pessoa ainda não entende, porque a maioria das pessoas que recebem cartas, aqui escrita, psicografada por mim, a maioria delas não são espíritas. E no momento que recebe uma carta, passa a ter simpatia, passa a seguir a gente nas redes sociais, né? E vai entendendo essa questão da imortalidade da alma. Porque sofre, o que veio fazer na Terra, né? Por que eu nasci nessa família? Por que meu filho partiu tão jovem, ainda criança? Então, ele tinha esse processo reencarnatório marcado nessa atual existência. Então, por esse motivo, muitas vezes, a família, né, briga com Deus, né? Fica com raiva de Deus, não quer mais saber de oração. É nesse momento que a gente entende que a dor é muito maior. Mas Deus é misericordioso e Ele acolhe todos esses familiares, esses entes queridos que chegam ao mundo espiritual. Não importa o que ele foi na Terra, se ele desencarnou criança, se foi jovem, se foi adulto, se foi uma pessoa de idade, entendeu? Todos são acolhidos e amparados e levados para os locais de refazimento. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês entendessem um pouco sobre esse assunto, estudo o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele nos traz, né, essa infinidade de esclarecimento que muitas vezes a gente não quer entender. E eu entendo também, né, a dificuldade que as pessoas têm de compreender quando o ente querido deixa a Terra. Por quê? Porque as fases do luto, ela é muito difícil de ser aceita e de vencer todas essas dificuldades que cada família passa. Aqui ele diz: ao me despedir de todos, pois a senhora mãezinha me ensinou a respeitar a nossa família. Ainda criança ele se lembra disso, tá?
e sei que esse lugar tem um cantinho em seu coração. Ele fala aqui, trazendo as informações que ele viveu com você na Terra, porque afinal de contas, uma criança, mas aquele espírito, né? Aquele espírito que já passou por várias existências, nesta hora, né? Quando ele desencarna, ele está ali do seu lado. O espírito fica ali até o momento do socorro, tá? Aí ele diz: peço, mãezinha, que guarde minha cartinha num cantinho do seu coração e valorize a vida na terra, vivendo sempre com alegria e gratidão, pois não sabemos o dia que Deus chama um filho de volta ou a condição imposta nos derradeiros momentos. Mas peço para não me esquecer e releia sempre a minha cartinha, que estarei ao seu lado, lhe abraçando e agradecendo. Então, gente, neste momento, eu peço a vocês que receberam carta, releiam as cartas. Pegue a carta novamente, salva aí no seu dispositivo e leia. Se você vai pegar um ônibus, vai lendo a carta e agradecendo a Deus. Se você saiu do trabalho, está triste, leia a carta. É assim, um carinho que ele tem pela mamãe que guarda no coraçãozinho dele. Elma, nós acabamos de fazer a prece para todos os necessitados, as pessoas doentes, as pessoas que foram fazer cirurgia. Bem no comecinho do Evangelho, nós dedicamos, inclusive a leitura de hoje foi o capítulo 27, Pedi e obtereis, por meio da prece. Então, eu pedi toda a equipe espiritual para visitar os lares de quem está aqui assistindo, né? E das pessoas que estão necessitando dessa energia curativa, tá? Continuando, aqui ele diz: queria muito lhe escrever e por isso falo assim. Venho acompanhando os evangelhos, me dedicando às leituras e peço que a senhora não esqueça da oração. Veja bem, então, ele mesmo está falando que você guarde essa carta no seu coração. Quando sentir saudade, releia, que ele vai estar do seu lado te abraçando. É o que ele diz aqui na carta, entendeu? Então, às vezes, naquele auge daquela angústia, né? Que às vezes vocês recebem a carta, ainda está muito angustiado, né? O que acontece aqui? Não prestou atenção muitas vezes aquele parágrafo que ele está colocando com muito amor e carinho, uma frase que vai gravar ali no seu coração e na sua mente. Minha eterna gratidão nesses momentos finais, e lhe falo que se um dia Deus permitir, veja bem o que ele fala, se um dia Deus me permitir, numa outra existência, voltar no seio dessa família que me acolheu com amor desde que fui concebido, amor de quem desejou um filho que Deus permitiu, mãezinha, comparado ao meu eterno amor. Jamais deixarei de ser seu filho eterno em seu coração. Então, ele tanto agradece pelo tempo que ele passou com vocês. Ao mesmo tempo, ele traz uma outra, digamos assim, um outro momento de gratidão, né? De gratidão, que se ele tiver o merecimento e a permissão de retorná-lo novamente, ele diz aqui que ele gostaria de renascer na mesma família, mesmo que não seja com você, que seja lá com um parente, um primo, um irmão, um amigo, entendeu? Então, quem sabe, se ele teve a oportunidade de falar sobre isso aqui, é porque ele teve a permissão de escrever e falar sobre esse assunto com você, tá? Aí ele diz assim, já no finalzinho: quanta dor sentimos juntos na hora do adeus, mas já passou. Deus me recebeu como filho e a senhora sabe disso. Sei que a saudade bateu forte e tive de ser ajudado, pois não queria ir embora. A senhora estava destruída e não encontrava o caminho para olhar para o nosso cantinho preferido. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Mas a espiritualidade, ela prepara o espírito
prepara a família aqui na Terra, porque ambas as partes têm que estar preparados, tá? Por que que tem que estar preparados? Porque ninguém recebe uma comunicação antes da hora, tá? Às vezes a pessoa não está preparada, vem um recado. Aquele recado, ele vai sendo parte da preparação para uma carta futura, entendeu? Às vezes você não recebe uma carta naquele dia, mas numa outra oportunidade você passa a receber. Entendeu? Por quê? Porque a espiritualidade vai preparar. Porque despertou o desejo de você ir em busca, né, deste consolo que é a carta consoladora. Então, muita gente, às vezes, não entende muito bem essa questão da carta, né? Mas, quando a gente faz a análise dela, você entende nas entrelinhas quanto cuidado a espiritualidade tem para preparar um espírito para escrever para a família. Para finalizar, ele diz: hoje, mãezinha, não escrevo para falar que sofri e que estou arrependido. Escrevo com a permissão de lhe falar que valeu a pena todos os dias que foram permitidos junto com a nossa família na Terra. Veja bem, ele aproveita, fala tudo isso, agradece pela oportunidade de ter passado esse tempo com você. E é isso, gente. O espírito, quando ele está preparado, a própria espiritualidade, ela prepara o coração de vocês para receber essa comunicação. Porque ela não chega aí de repente. Ela não chega a aleatória a qualquer hora. Não, não chega. Ela chega no momento oportuno, no momento preparado, tá? Aqui ele termina dizendo: deixo abraços para minha irmã e para o meu paizinho, e que ele me perdoe e me abençoe e me abrace. Diga para ele, mãe, que meu caminho está em paz e que amo muito. Então, gente, aqui, essa cartinha de hoje, tá? Foi uma carta, assim, transmitida há um bom tempo, acho que deve ter uns 2 anos essa carta. Eu estava procurando a carta da Kátia, né, que ela pediu que fizesse é isso mesmo, Kátia. Nesse momento, né, eu creio que ele está aí do seu lado, né? Ele está aí junto com você, com a equipe espiritual, porque, na verdade, a própria equipe é quem sinaliza as cartas que eu vou fazer a análise, né? E hoje, e essa noite, eles me trouxeram, né? Me trouxeram essa cartinha, assim como você solicitou, mas eu não sabia que ia ser a sua, porque várias pessoas me mandaram mensagem, né? Várias pessoas me mandaram mensagem para fazer a análise da carta que já tinham recebido. Mas daí o Jerônimo falou que a gente ia fazer a análise dessa aqui primeiro, tá? Então, nós ainda temos 2 dias para fazer análise. Amanhã, quarta e quinta-feira, entendeu? Então, na quinta-feira a gente encerra, aliás, na sexta-feira, hoje é quarta, né? Acho que hoje é quarta. Então, a gente tem quinta e sexta, tá, gente? Para encerrar a nossa maratona, o nosso mutirão de evangelhos. Porque enquanto a gente está aqui falando sobre o evangelho, a equipe espiritual está recolhendo ectoplasma para tratar os irmãos que desencarnaram lá no terremoto. Primeiro, lá está muito frio. E a nossa energia vital, o nosso ectoplasma que está sendo recolhido, ele está sendo levado pela equipe do Jerônimo para aquecer aquelas famílias, né? Para receber esse tratamento, né? Levado pela equipe espiritual, tá? Eu acabei de receber aqui a informação que, além da equipe do Jerônimo, existe um espírito que trabalha conosco também, fazendo esse trabalho no astral e tratamento, que é o José Grosso, tá? O José Grosso, ele é responsável por ajudar essas criaturas quando acontecem esses desastres, né? Ora no frio, ora no calor, ora na chuva, né? Então, o José Grosso, com a sua equipe, junto com a equipe do Jerônimo, né, estão lá recolhendo essas energias aqui do nosso grupo para aquecer
essas pessoas que desencarnaram, né, lá do outro lado. Lá nesse desencarne coletivo, na Síria, né, nesses lugares onde aconteceu, lá nos países, né, que aconteceu o terremoto. Pessoal, no dia 3, né, no dia 6 de março, nós vamos retornar com as novas cartas, tá? Dia 6 de março. Na sexta-feira, a gente vai encerrar as nossas lives, tá? Então, a gente só vai ter carta nova lá no dia 6 de março no nosso canal no YouTube. Mas eu vou estar realizando aqui os evangelhos neste canal. Lembrando que esse canal foi aberto para falar somente de carta, de psicografia e de espiritismo, tá, gente? Vocês sabem que eu tenho várias redes sociais, né? E aí, o que acontece? Estava misturando muita coisa. As outras redes sociais eu estou usando para divulgar o trabalho. E nessa daqui, nós vamos estreitar os nossos laços para conversar com você, para transmitir as lives, para ler as cartas, transmitir recado, tá? Transmitir estudo espírita. Nós vamos fazer esse trabalho neste canal aqui, que é todo dedicado à doutrina espírita. Então, eu conto com a participação de vocês, tá? Eu conto com a participação de vocês para que todos possam se reunir nos dias e horários estabelecidos, né? Que eu vou estar mantendo aí uma agenda aqui de evangelhos, porque muita gente, pessoal, solicita prece para as pessoas que necessitam, tá? Então, reunido com vocês aqui, né? A gente tira 20 minutos para orar por essas pessoas, vai ajudar muita gente, tá? Então, como esse canal aqui, ele é exclusivo, né? Para esta finalidade aqui, nós vamos divulgar ele, né? Porque é aqui que a gente vai orar praticamente quase todos os dias o evangelho, intenção dessas pessoas que nos pedem prece, tá bom? Lá no canal no YouTube, eu vou postar as cartas e no dia que a gente tiver carta ao vivo, a gente vai estar lendo, tá bom? Então é isso. Eu vou agradecer a todos vocês, tá, gente? Pedindo, né, para que vocês assistam as novas playlists que eu vou estar postando, né, no início de março, no dia 3. Tem uma nova playlist, tá, gente, que é Evangelho e Mediunidade. Eu tô fazendo essa playlist do Evangelho e a Mediunidade justamente para muitos médios que estão me mandando mensagem, né? Tem muitos médios aí precisando de ajuda, de amparo, de esclarecimento. E eu tô fazendo um trabalho junto com o livro Leon Denis no Invisível. Então, a gente está tirando trechos, é uma coisa assim de 20 minutos, né? Então, ele vai estar lá, uma playlist nova no meu canal. Quando a playlist estiver completa, eu vou postar lá. Eu vou estar fazendo, se não me engano, vai ser nas quartas e sextas, não é todos os dias. E os evangelhos que eu estou gravando, né? Com o meu livro contando a minha história, certo? Eu estou fazendo uma releitura do meu livro, dos capítulos, contando a história, como eu consegui, né, escrever o meu livro, como eu publiquei, né, falando sobre o conteúdo do livro. E você que tem interesse de adquirir os nossos livros, né, fiquem à vontade. E a gente tem aqui o livro à venda, tá? Estamos com frete grátis também, tá? Vou pegar aqui para vocês verem, tá, gente? Ó, pessoal, estou estudando esse livro aqui, ó, no Invisível. Eu tô tirando alguns trechos dele para transmitir esse evangelho novo, né? Entendeu? Esse evangelho novo, que é um evangelho que vai ajudar muita gente, tá? Eu tô fazendo também uma playlist com o meu livro Carteira do Amor, minha autobiografia, que vai estar em breve, uma playlist está quase pronta lá no meu canal no YouTube. Depois eu vou gravar do próximo livro, que são os relatos e experiências. Pessoal, você que é espírita, que é médium, esse livro aqui, Relatos e Experiências, ele é ótimo para você que tem muitos questionamentos, muita dificuldade em entender a doutrina espírita. Por quê? Porque este livro, Relatos e Experiências, eu conto as minhas experiências, né? Como foi que eu fui capacitada,
quem foram os espíritos que vieram me ajudar, como era realizado as mensagens que eu escrevia, que eu recebia de orientação. Então, é algo assim que dá para você estudar bastante e ajuda na educação mediúnica, né? Na sua educação da mediunidade. Por quê? Porque a gente se desequilibra por qualquer motivo, né? Porque tudo está no nosso pensamento. Às vezes, até uma notícia que você recebe no seu dispositivo, uma mensagem, né? Você acaba se desequilibrando e aí, nesse momento, o desequilíbrio emocional, ele afeta muito a mediunidade. Então, para você que chegou agora no nosso grupo, né? Aproveite essa oportunidade para adquirir esses livros que vai te ajudar bastante aí na sua leitura diária, né? Pode utilizar até mesmo como um livro que você pode usar no seu Evangelho no Lar, tá? Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Hoje o Evangelho foi sobre a prece, a transmissão de pensamento, e nós vamos fazer uma prece final agora. Vamos juntar todos esses entes queridos que precisam dessa nossa ajuda, né? Desse abraço fraterno. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos ao José Grosso, ao Jerônimo, ao Doutor Inácio, ao Luiz Sérgio, a todos esses espíritos amigos que estão conosco trabalhando, para acolher todos esses espíritos que estão desencarnando por meio do desencarne coletivo, para abraçá-los com fé no mundo espiritual. Que todos sejam amparados, acolhidos, e com essa energia salutar retirada de todas essas pessoas que assistem a nossa live, que sejam tratados, feito um cobertor bem quentinho para acolher todos eles na pátria espiritual. Gratidão a todos vocês que participaram do nosso Evangelho de hoje e até o próximo encontro. Amanhã eu aguardo todos vocês aqui no Instagram. Se você chegou agora no nosso canal, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir. Obrigada por nos assistir. Obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.